informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 15 de março, levando para vocês os seguintes destaques. Embrapa faz acordo para a cana transgênica. Lançado o primeiro fertilizante que age contra nematóides. Estado publica a época do vazio sanitário para o algodão. Produtos do campo puxaram exportação de industrializados de Mato Grosso do Sul. E pequeno produtor de Guaíra condenado por trabalho escravo. Ranger com desconto especial exclusivo para a Feira Agropecuária de Ponta Porã. 5 anos de garantia total. 7 airbags, controle de tração e estabilidade. E câmera de ré, com desconto exclusivo de até 24%. Consulte o plano sazonal com parcela semestral para produtor rural. Dourados no 6734166000. Em Ponta Porã 6734316611. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Sexta-feira de muito calor em Dourados e região. A temperatura máxima prevista é de 35 graus. O dia começa com sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem de novo com preços estáveis. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 133 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 136 com 30 dias para o pagamento. O Brasil Global ofereceu R$ 123 pela arroba da vaca gorda à vista. No Friboi, R$ 126 a prazo. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 35 e a de soja a R$ 66, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,29 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere.
Não é só a cor que faz a diferença num trator. Colide Máquinas, revendedora João Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A projeção do valor bruto da produção VBP do frango em 2018 foi reajustado para 46 bilhões de reais no país, pelo Ministério da Agricultura. Aqui no Centro-Oeste, as estimativas são de 6 bilhões e 600 milhões, registrando queda diante dos 7 bilhões registrados em 2017. Já a projeção do valor bruto de produção de suínos caiu para 15 bilhões em 2018. A exportação de produtos industrializados de Mato Grosso do Sul registra aumento de 25% no período de janeiro a fevereiro desse ano, se comparado com o mesmo período do ano passado, apontaram dados divulgados pela FIEMES, a Federação das Indústrias do Estado, ontem. O volume de exportações passou de 454 milhões e 500 mil dólares para 566 milhões 450 mil dólares. Os setores com melhores desempenhos foram a celulose e papel, complexo frigorífico, extrativo mineral, couros e peles e óleos vegetais, que somados representaram 93% da receita total das vendas mato-grossenses do Sul de produtos industriais ao exterior. Segundo a FIEMES, esse foi o melhor resultado dos últimos 40 meses, sendo ainda o maior valor já registrado para o mês de fevereiro em toda a série histórica das exportações industriais aqui do estado. O ministro Blairo Maggi da Agricultura foi ontem ao Espírito Santo, iniciando a visita pelo município de Santa Maria de Jetibá, onde às 9 horas teve encontro com avicultores. Em Venda Nova do Imigrante, se reuniu com representantes do agroturismo, produtores de café de qualidade, queijos e vinhos. Em Vitória, à tarde assinou convênio entre o Ministério da Agricultura e a Universidade Federal do Espírito Santo de projeto para o desenvolvimento do polo de fruticultura na região do Caparaó. Na Federação das Indústrias do Estado, teve encontro com representantes da entidade, de cooperativas e associações agrícolas. O presidente do Sindicato Rural de Guaíra, no Paraná, Silvanir José, conversou ontem com o site de notícias agrícolas para comentar a condenação de Adenir Stefano, pequeno produtor do município que foi acusado de trabalho escravo. Para José, a notícia na qual ele foi enquadrado não condiz com a verdade. A sentença condenou Stefano a 3 anos e 9 meses, podendo cumprir essa pena em liberdade com o pagamento de multas e serviço comunitário, mas com a consequente perda da propriedade. O produtor, dono de 16 hectares, contratou funcionários para colher uma pequena área de mandioca e realizou os pagamentos a um gato, uma pessoa que seria responsável por repassar o dinheiro aos trabalhadores. Contudo, esses não receberam o salário e realizaram uma denúncia no Ministério Público, quando foi acionado também o Ministério Público do Trabalho para tratar da situação. Quando a denúncia foi feita, a mulher e o filho de Stefano foram presos devido à ausência do produtor. Foram pagos R$60 mil em fiança e 23 encargos trabalhistas enquanto o processo criminal transcorria. O presidente do sindicato de Guaíra salientou a necessidade de recorrer do caso, bem como ressalta que a população do município se mostra revoltada em relação ao ocorrido. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que novas linhas de investigação sobre o sistema sanitário do país, referentes à Operação Carne Fraca, pode ainda chacoalhar o Paraná, com a delação premiada do ex-superintendente da pasta no estado. Ao responder sobre a possibilidade da Polícia Federal deflagrar novas fases da Operação Carne Fraca, a mais recente foi a Operação Trapaça, foi divulgado na segunda-feira da semana passada. O ministro disse que deve haver ainda várias linhas abertas de investigação, sem deixar claro, porém, se haveria ou não mais uma etapa. Existe uma preocupação com o Paraná, e a hora que isso vier a público pode chacoalhar o estado também, disse o ministro a jornalistas. A Embrapa Agroenergia assinou ontem contrato de parceria de 4 anos para a produção de uma nova variedade transgênica de cana resistente à broca,
maior praga da cultura e resistente ao herbicida glifosato, o mais usado no setor. Embora assinado agora, o projeto teve início em novembro e a expectativa é que, em até 4 anos, a variedade esteja disponível para negociação. Variedade resistente à broca não é novidade, mas a diferença dessa cana será a combinação de 2 modos de ação para ampliar a proteção contra a praga e oferecer resistência ao herbicida. O secretário executivo do Ministério da Agricultura, Elmar Novak, admitiu na quarta-feira que a terceira fase da Operação Carne Fraca, a Trapaça, deflagrada na semana passada pela Polícia Federal, é mais um obstáculo na tentativa de reabertura do mercado russo para as carnes suínas e bovinas que foram embargadas no início de dezembro do ano passado. Não há dúvida de que surge mais uma pedra no caminho a ser superada, disse Novak. Ele ponderou que, em relação à Rússia, existem outras questões além das sanitárias a serem debatidas. Obviamente, entendemos que há outras questões. A Rússia caminha para uma produção sustentável de carne suína e há muito tempo eles vêm investindo nisso. Em compensação, estamos insistindo que eles precisam da nossa oferta, afirmou Novak. Ele ressaltou ainda que os russos querem exportar para o Brasil produtos como trigo e picanha. O cenário climático bastante favorável trazido pelo fenômeno climático Laninha, sobretudo para o centro-oeste e a região dos estados do Mato Piba, levará a safra brasileira de soja a superar o recorde da temporada passada em quase 2 milhões de toneladas, alcançando 115 milhões e 700 mil toneladas em 2018, estimou a consultoria Celeris em relatório. Até o início de fevereiro, a Celeris projetava 111 milhões e 900 mil toneladas, uma queda na produção diante a safra passada. O regime de chuvas abundantes reafirmou o viés altista para as projeções de produção da soja. Estados como Mato Grosso, Goiás e todo o Mato Piba, formado pelo Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, deverão ter produtividades ainda melhores que na safra passada, informou a Celeris. O destaque negativo fica por conta do Rio Grande do Sul, mais precisamente na região sul do estado, onde a seca prejudicou o desenvolvimento da soja, acrescentou a consultoria. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Paulo Rabelo de Castro, negou que o BNDES Par, braço de participação do banco em empresas, esteja negociando com investidores estrangeiros a venda de sua participação na JBS. A JBS é uma das empresas em que o investimento do banco ainda não está maduro devido ao baixo padrão de governança cooperativa, disse Rabelo aos jornalistas. Ainda perguntado sobre a venda da participação do BNDES Par na produtora de celulose Fibria em Três Lagoas, Rabelo de Castro recuou ao comentar as negociações em curso com a holandesa Paper Excellence e a Suzano Papel e Celulose. Ele não respondeu qual das duas propostas poderia ser escolhida pelo BNDES Par. Foi lançado nesta semana o primeiro fertilizante que, além da função primária de nutrir as plantas, também tem ação contra nematóides, protegendo a planta dos danos e perdas causados pelo parasita. O Nemastop protege naturalmente toda a rizosfera, que é a região onde o solo e as raízes das plantas entram em contato, sendo um importante aliado do manejo integrado no controle dos nematóides. Os nematóides penetram nas raízes para se alimentar e se reproduzir, prejudicando a absorção de águas e nutrientes, causando o engrossamento de raízes, manchas amareladas, menor produtividade e até mesmo a morte da planta. O professor Pedro Soares, especialista em nematologia pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, de Jaboticabal, São Paulo, observa que os nematóides são um dos maiores desafios para os produtores rurais. Eles são uma ameaça silenciosa, pois têm ocorrência natural nos solos e afetam todas as culturas, comentou o professor. O especialista explicou que em testes realizados em parceria com a Unesp, foi observado que o fertilizante tem uma ação direta sobre ovos, juvenis e adultos dos nematóides. O produto foi lançado pela Timac Agro,
multinacional francesa que tem filiais em mais de 50 países, sendo especialista na produção e comercialização de fertilizantes. A empresa está presente no Brasil desde 1997, mas até agora só vinha produzindo fertilizantes sólidos nas cidades de Candeias, na Bahia, Santa Luzia do Norte, em Alagoas, e em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O governo do estado publicou na edição de quarta-feira do Diário Oficial as datas dos vazios sanitários para as lavouras de algodão. Durante o período, que varia de 76 a 77 dias, conforme a região, é proibido manter plantas vivas desse tipo de cultura em qualquer fase de desenvolvimento. O objetivo da medida é combater a praga conhecida como bicudo do algodoeiro, mantendo-as pelo menos em níveis populacionais que não causem danos econômicos. Em até 15 dias após concluída a colheita, devem ser realizadas por qualquer método ações que causem a morte do algodoeiro, de modo que não apresente a rebrota. O vazio começa no dia 15 de setembro e vai até 30 de novembro para os produtores de Água Clara, Alcinópolis, Camapuã, Cacilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Sonora. Já nos municípios de Campo Grande, Cidrolândia e Maracaju, o período vai de 1º de agosto a 15 de outubro. Nas demais localidades, o intervalo nas plantações será entre 15 de junho e 30 de agosto. O texto também orienta os produtores a destruírem obrigatoriamente os resíduos do algodão. Quem usa o caroço do algodão para alimentar animais é obrigado a conservá-los em locais livres de plantas vivas. A empresa israelense PIME Agro desenvolveu uma forma baseada em peróxido de hidrogênio ou a água oxigenada, com algumas adições, segundo Nimrod Ben Yehuda, diretor de tecnologia e cofundador da PIME. A intenção é que frutas e hortaliças se mantenham viáveis até 10 semanas ou 2 meses e meio, o que reduz significativamente as perdas devido à podridão e à deterioração durante o transporte. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Bancada do Nordeste pede edição de MP para restabelecer pontos da lei sobre dívida de produtores rurais. A bancada da região Nordeste na Câmara pediu ao governo que edite medida provisória reestabelecendo pontos da lei que prorrogou a anistia e o parcelamento de débitos dos produtores rurais que foram vetados pelo presidente da República, Michel Temer. O pedido foi feito em café da manhã da bancada com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. A lei foi aprovada no fim do ano passado pelo Congresso e teve 26 vetos ao ser sancionada em janeiro. Coordenador da bancada do Nordeste, o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, criticou especialmente o veto ao artigo que beneficiava produtores rurais da região que estão fora dos fundos constitucionais de financiamento do Nordeste e do Norte. Está dando um grande problema, tanto para os agricultores, que já tinham esse direito na lei anterior, quanto também para os bancos, para diminuir o passivo vencido até 2011, que são os incluídos nesta lei. Segundo Júlio César, o veto a esse artigo vai impactar 160 mil contratos só no Banco do Nordeste. O deputado destacou que quando há seca, diminui a produção e logo a capacidade dos agricultores de pagar os débitos. Caso o governo não acate o pedido da bancada de reestabelecer esse artigo por meio de medida provisória, a bancada do Nordeste vai se mobilizar para derrubar o veto na sessão do Congresso prevista para a primeira semana de abril. A bancada reúne 151 deputados na casa.
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que o veto a esse artigo se deu porque não havia previsão orçamentária em 2018 para essa renúncia fiscal, estimada pela bancada do Nordeste em R$1 bilhão. Porém, afirmou que vai levar o pleito ao presidente da República e ao núcleo econômico do governo para buscar soluções. Eu entendo que a reivindicação apresentada pela bancada é uma reivindicação justa e nós temos agora que encontrar os meios jurídicos e orçamentários para que ela seja atendida. Marum também comentou o não avanço no Congresso da pauta econômica do governo. O ministro atribui a não votação de nenhuma das 15 propostas listadas como prioritárias pelo governo até o momento, a reforma ministerial que acontecerá no fim do mês de março e a janela partidária existente até 7 de abril para a troca de partidos pelos parlamentares. Ele informou que vai se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado, que têm a prerrogativa de definir a pauta de votação, para verificar quais projetos entre os 15 listados que têm condições de prosperar no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima sexta-feira a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.